Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho da Casa Espírita Eurípides de Barçanufo, da cidade de Franco da Rocha. E hoje nós vamos ver as questões 112 e 113 do Livro dos Espíritos, capítulo 1, parte 2ª. Primeira ordem, espíritos puros. Questão 112. Características gerais. Não sofrem, os espíritos puros não sofrem nenhuma influência da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos das outras ordens. Então, agora os espíritos nos apresentaram as características gerais para o agrupamento, nessa ordem. Então, os espíritos puros já não têm influência nenhuma mais da matéria, já atingiram em relação à segunda e à terceira ordem, uma superioridade intelectual e moral, porque perfeição moral absoluta mesmo só Deus a possui. Por isso que vem falando que essa superioridade intelectual e moral em relação aos espíritos das outras ordens, que nós já vimos, que é a segunda e a terceira ordem. Na questão 113, primeira classe ou classe única. Os espíritos que pertencem a essa classe já passaram por todos os graus da escala, Ou seja, já passaram por todas as experiências que necessitavam e se libertaram de todas as impurezas da matéria. Não há mais o que ser expiado. Tendo atingido o mais elevado grau de perfeição de que é capaz, a criatura não tem mais que sofrer provas nem expiações, não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, A vida é para eles eterna e a desfrutam no seio de Deus. Isso não significa que ficam tocando harpa, como muitos pensam. Eles estão o tempo todo trabalhando na obra do Criador. Gozam de uma felicidade inalterável por não estarem sujeitos nem às necessidades, nem às vibrações e transformações da vida material. Mas essa felicidade não é de uma ociosidade monótona, passada numa contemplação perpétua. São os mensageiros e ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Comandam todos os espíritos que lhes são inferiores, ajudando-os a se aperfeiçoarem e lhes designam missões. Assistir os homens em suas aflições, incita-los ao bem ou à expiação das faltas, que os afastam da felicidade suprema. É para eles
uma agradabilíssima ocupação. São chamados às vezes de anjos, arcanjos ou serafins. Os homens podem entrar em comunicação com eles, mas presunçoso seria aquele que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Miramês, a respeito dos espíritos que estão agrupados nessa primeira ordem, né? A ordem dos espíritos puros, diz que esses espíritos são ministros de Deus, são os agentes da luz, capazes de interpretar fielmente a vontade do Senhor e executá-la com a maior perfeição. E ele continua: quando falamos de espíritos puros, não cabe neste conceito fração alguma de erro que se possa imaginar. O amor nesses corações é sublimado e desconhecido na terra. É um amor universal, ou seja, já atingiram a compreensão plena. Cheio de justiça e bondade. Os espíritos puros captam os pensamentos do Criador, se assim podemos dizer, até nos raios de luz que são despejados em todas as direções pelos astros. Compreendem as leis do Senhor pela atmosfera cósmica que circula o mundo e que em tudo está registrado por meios invisíveis, mas reais, nas coisas que nos circundam. E todos nós vamos chegar a esta condição de espíritos puros. Vamos passar por todas as etapas que temos que passar, por todas as nossas experiências, por todos os aprendizados. E o tempo de chegarmos a esta ordem também depende de cada um de nós, da maneira como compreendemos os desígnios de Deus, da maneira como cumprimos a sua lei. Então, uns chegam mais rápidos, outros demoram um pouco mais, para fazer este aprendizado, mas todos nós um dia vamos estar nesta classe, conhecendo este amor que Miramês cita, que é o amor universal, o amor cheio de justiça e bondade. Graças a Deus, isso nos enche de esperança, Vamos, neste momento, fazer as nossas vibrações. Vamos elevando os nossos pensamentos até o Divino Mestre e amorosamente vibremos luz e paz, saúde a todo o planeta Terra. Também vibremos pela natureza que propicia a nossa passagem de aprendizado no planeta. Vibremos saúde aos enfermos do corpo e da alma. Vibremos pelos nossos irmãos que encontram-se em guerra. Vibremos a paz a estas nações. Vibremos pelos hospitais, pelas escolas, abrigos, asilos, pelos templos religiosos, pelos presídios. Vibremos pela união e reajuste familiar.
que o perdão, a compreensão, o diálogo, o amor, seja o alicerce de todos os lares. Vibremos pelos trabalhadores e por todos os nossos irmãos que encontram-se desempregados, para que a porta do emprego abra-se a cada um deles, para que possam levar com dignidade o sustento aos seus lares. Vibremos por todos os nossos irmãos em condição de rua. Vibremos pelas crianças e jovens do planeta, que eles sigam o caminho do Evangelho do Cristo. Vibremos pelos idosos e nossa gratidão a cada um deles, por todo o ensinamento que nos legaram. Vibremos pelos governantes de todas as nações e principalmente por estes que encontram-se em guerra, desejando que governem com equilíbrio, respeito e amor. Vibremos pela solidariedade e respeito entre as pessoas. Vibremos por todos os nossos irmãos que estão retornando à pátria espiritual. Que este retorno seja de paz, seja de muita alegria. Vibremos por todos os nossos irmãos que estão retornando ao planeta Terra para mais uma oportunidade de aprendizado. Desejando que possam colocar em prática, o plano reencarnatório com muito sucesso. Vibremos pelos nossos familiares, por nossos amigos, colegas de trabalho, por nossos vizinhos. Vibremos reconciliação com os nossos desafetos, sejam eles encarnados e desencarnados. Vibremos pelo nosso lar. Vibremos pela Casa Espírita Eurípides de Barçanufo, por todos os trabalhadores, por todos os assistidos da casa. E com a permissão de Deus, vibremos por nós mesmos, para que possamos despertar para as verdades espirituais e assim enchermos-nos de coragem e confiança, para que possamos fazer as mudanças que são necessárias para o nosso adiantamento moral. Vibremos também resignação e compreensão, para que possamos aceitar o que não pode ser modificado. E agora, com os nossos pensamentos ainda no Cristo, vamos fazer a oração que Ele nos ensinou. E vamos vibrando para que as vibrações dessa oração possa chegar a todos os nossos irmãos que nesse momento encontram-se desanimados e sem expectativa em relação à vida. Que as vibrações desta oração restaure a fé e a confiança de cada um deles. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, agora e para sempre. Graças a Deus. E que a doce paz de Jesus esteja hoje e sempre com todos nós. Um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade, se Deus e Jesus assim me permitir. Graças a Deus.